Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nessa sexta-feira, dia 19 de março de 2021, né? E vocês já vão entender porque que eu estou falando a data. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como está a situação de cada um dos campeonatos estaduais. São 27 campeonatos estaduais, alguns nem começaram, né? Mas eu vou passar para vocês então a situação de cada um deles. O que está paralisado, né? Os que estão paralisados, os que estão em andamento, os que estão mais ou menos. Enfim, vou falar um a um para vocês aí a situação de cada um dos campeonatos estaduais. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui, né, por volta aqui das 6h30 da tarde dessa sexta-feira, por isso que eu falei a data no começo, porque desse momento para frente pode acontecer aí mais decisões, né, porque tá toda hora aí tendo decisão, continua, volta, então é só para situar vocês do momento que eu estou gravando esse vídeo. Outra coisa que eu quero também deixar esclarecer é o seguinte, eu tenho a minha posição aqui com relação a continuidade ou não dos campeonatos, né? Eu já externei isso em outros vídeos, já dei minha opinião e não vou falar de novo, né? E diferente aí do que alguns fazem aí na mídia, né? Eu também aqui não quero forçar ninguém a pensar como eu. Acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua posição. Até porque eu acredito que eu falo para pessoas do país inteiro e cada região, né, está vivendo uma realidade. Então não sou eu quem vou determinar se não tem que parar ou se tem que continuar. Então eu respeito a opinião de cada um de vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que deixam aqui a opinião nos comentários e todas essas posições são respeitadas aqui. Bom, então, por ordem alfabética, por nome de estado, começando pelo Acre e terminando por Tocantins, né? Eu ia falar Votorantim, olha só, terminando por Tocantins. Eu vou falar então a situação de cada um dos estados, né? Então vamos lá, começando pelo Acre. O campeonato acreano foi um dos que ainda não começou, né? É um dos campeonatos que ainda não começou. Há muita discussão aí em relação aí à sua realização, já foi cogitado levar partidas só para o interior do estado, porém essa ideia foi vetada, né? Inclusive o Rio Branco, né, tradicional Rio Branco, já até cogita em não participar da competição. Então essa é a situação do Acre. Não começou, não tem data ainda para começar e ainda há indefinições até em relação aos participantes. Alagoas, né? Segundo estado aqui nós vamos falar, Alagoas. O campeonato alagoano segue normalmente. Nesse sábado até terá a realização da sua terceira rodada. Portanto, o campeonato de Alagoas segue. Amazonas segue normalmente. Inclusive nessa sexta-feira teve jogo aí válido por sua terceira rodada. Então, o campeonato amazonense segue a todo vapor. No Amapá, né? O Amapá é outro estado em que a competição não começou e vai demorar, né? De acordo com o que eu andei pesquisando. Só lá no segundo semestre, né? A ideia é começar só a partir do terceiro trimestre, ou segundo semestre, como vocês preferirem, a competição. Bahia. Na Bahia, o campeonato segue em andamento e no domingo terá a disputa da sexta rodada. Portanto, até esse momento que eu gravo o vídeo, o campeonato baiano segue. Campeonato Cearense. O campeonato Cearense foi paralisado após a disputa da primeira rodada da segunda fase. Não há, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, uma previsão de volta. No entanto, vale ressaltar, o governo liberou os jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, né? Vai ter, inclusive, neste final de semana, nesse sábado, né? Tem até já o vídeo aqui para falar da roda da Copa do Nordeste. Vai ter o clássico Ceará e Fortaleza neste sábado no Estádio Castelão. Porém, o campeonato estadual está paralisado. Distrito Federal, o campeonato de Brasília, está paralisado a princípio até o próximo dia 22. Ou seja, até a próxima segunda-feira o campeonato está parado. Nessa data, dia 22 de março, expira o decreto do governo do Distrito Federal que impede a realização de eventos esportivos lá, né? Então, vamos aguardar se esse decreto vai terminar no dia 22 ou se vai haver aí uma prorrogação desse decreto. Mas, por enquanto, a informação que nós temos aqui, o campeonato do Distrito Federal está parado a princípio até o dia 22. Espírito Santo, o campeonato foi paralisado a partir desta rodada, né? E essa paralisação é válida até o próximo dia 31. O governo inicialmente tinha só proibido partidas de outros estados, né? De outros estados, envolvendo equipes de outros estados, no caso da Copa do Brasil. E também já freou a empolgação da Federação Paulista em levar jogos do Paulistão para lá, né? A princípio o governo então proibiu a realização de jogos de competições nacionais ou de outros estados, mas agora parou de vez, né? O Campeonato Capixaba também está paralisado. E essa paralisação, a princípio, é válida até o dia 31. Campeonato Goiano. Campeonato Goiano é uma situação parecida com a do Campeonato Capixaba, né? O governo de Goiás decretou lá a paralisação do futebol por 14 dias, né?
Inclusive teve jogos da Copa do Brasil que estavam marcados para o estado, inclusive envolvendo equipes do próprio estado, né? Estavam marcados para Goiás nessa semana e que tiveram que ser adiados pela CBF. A previsão, a princípio, é que a bola volte a rolar no dia 31 de março, né? Quando expirar esses 14 dias aí de paralisação. Aguardaremos. Maranhão. Maranhão aqui até que toma uma atitude razoável. O Campeonato Maranhense segue normalmente, porém a Federação Maranhense, né, ela deixou mais rígido os protocolos de segurança, inclusive não está permitindo a entrada de equipes de rádio e televisão nos estádios. Apenas a equipe da própria federação, que é responsável por fazer a transmissão pela internet com imagens, né, aquele pessoal que faz a transmissão das partidas por imagens, é que está autorizada a entrar no estádio. Então, restringiu ainda mais o número de pessoas dentro do estádio, né, só mesmo quem vai trabalhar diretamente com o jogo, né, no caso as equipes e as suas comissões técnicas, além da equipe de arbitragem, mas bota ali uma equipe deles ali para pelo menos garantir que essas equipes de rádio e televisão que não podem mais ter acesso ao estádio, né, pelo menos saibam o que está acontecendo, né, possa fazer aí pelo menos suas reportagens através das imagens pela internet. Então, o pessoal lá do Maranhão tomou aí uma atitude razoável, mas a do Rio Grande do Sul para mim é a mais interessante. Antes da gente falar do Rio Grande do Sul, vamos falar dos dois estados que levam o nome de Mato Grosso. Vamos começar primeiro pelo Mato Grosso. O campeonato do Mato Grosso segue a todo vapor e o estado tem recebido inclusive jogos da Copa do Brasil de outras equipes. Né? Nessa semana aí a Arena Pantanal recebeu aí jogos da Copa do Brasil envolvendo equipes que não eram no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, o campeonato segue rolando. A única mudança foi o agendamento das partidas para mais cedo, para se adequar ao toque de recolher. Ou seja, o governo liberou o futebol por lá, mas falou, ó, os jogos têm que acabar mais cedo aí para vocês não furarem o toque de recolher. Aí, Minas Gerais nesse final de semana acontece a quinta rodada e depois para, né? É uma situação até estranha, porque até pouco tempo estava liberado até jogos de fora. Aí quando a federação ensaiou levar alguns jogos dos times paulistas para Minas Gerais, a federação proibiu jogos de equipes de outros estados e posteriormente também mandou parar o Campeonato Mineiro. O Zema falou aí que tem que parar tudo. Então, o Campeonato Mineiro tem a rodada neste final de semana, né? Inclusive o Atlético Mineiro está jogando nessa sexta-feira e depois vai ser paralisado. Pará. O Pará é mais um campeonato que está suspenso já a partir deste final de semana. Rolou a rodada da semana passada, né? Do final de semana passado. Rolou aí o jogo do Castanhal contra o Volta Redonda pela Copa do Brasil, mas agora tá tudo parado lá, né? Inclusive o Paysandu teve até dificuldade de ir para uma cidade do interior. O pessoal de lá vetou a presença do Paysandu porque as autoridades disseram que o Paysandu ia provocar aglomeração lá na cidade, que agora de cabeça não me recordo o nome. Mas o Campeonato Paraense está suspenso no momento. Inclusive neste final de semana estava marcado o Clássico Repá, né? Nós íamos ter aí mais um duelo entre Paysandu e Remo, né? Paraíba. Na Paraíba a competição está marcada para começar no dia 31 de março. Então ainda não começou lá na Paraíba. No Paraná, o campeonato está em andamento parcialmente. Né? O campeonato do Paraná está mais ou menos indo, né? Vamos dizer assim. Porque lá é o seguinte, a decisão de interromper o futebol coube para as prefeituras e não para o governo do estado. Então as cidades que estão permitindo jogos e grande parte das cidades que possuem os times na primeira divisão não estão permitindo jogos, como é o caso, por exemplo, aí da capital, Curitiba. Então o que a federação está fazendo? Está tentando aí encaixar jogos, né, para não atrasar muito o campeonato, em cidades em que os jogos estão sendo permitidos. Inclusive aí nos próximos dias já vão ter alguns jogos rolando, né? Tivemos aí jogos também da Copa do Brasil rolando também em Cascavel. Então o Campeonato Paranaense está ali meio que parcialmente, né? Tem um joguinho ou outro, mas não é rodada completa. Pernambuco, né? O Campeonato de Pernambuco segue rolando normalmente e o governo inclusive já sinalizou, né? Já afirmou que não pretende pedir a paralisação dos jogos. Então, por enquanto, a postura do governo do estado de Pernambuco é não paralisar o futebol. No Piauí, o campeonato segue rolando também, então lá não parou, segue rolando normalmente. Rio de Janeiro que vetou jogos do Campeonato Paulista, mas a Taça Guanabara segue rolando, inclusive nesta sexta-feira aí vai rolar o jogo no Maracanã entre Flamengo e Resende, né? Então o Campeonato Carioca pelo menos ali segue rolando normalmente. Rio Grande do Norte, né? Ó, por isso até que eu esperei para gravar o vídeo de tarde, na tarde dessa sexta-feira, não gravei mais cedo, porque nesta tarde
o governo do Rio Grande do Norte baixou um decreto proibindo jogos de futebol no estado e essa medida seguirá até pelo menos dia 2 de abril. Ou seja, até dia 2 de abril, o Campeonato Potiguar está parado, né? Não vai rolar então a bola no Campeonato Potiguar até o dia 2 de abril. Rio Grande do Sul, né? Lembra que eu chamei a atenção que eu falei que o Rio Grande do Sul tomou aí uma decisão que eu achei bastante interessante? Pois bem, o futebol tá rolando lá, o campeonato não vai parar, né? E o governo do estado só fez um pedido para a federação. Pediu para que todas as partidas fossem marcadas após as 20 horas, né? Inclusive, esse pedido também foi feito na final da Copa do Brasil, no jogo de ida do Grêmio e Palmeiras, que acabou sendo disputado no domingo, 9 da noite. Por quê? O governo entende o seguinte, botar jogos de futebol à noite, no período da noite, isso incentiva as pessoas a ficarem em casa e não ficarem saindo pra rua, né? De repente o cara quer ver o time dele jogar na TV, ele não vai ficar na rua, fala, pô, eu vou correr pra casa lá e vou ver o jogo. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul entende que jogos após as 20 horas vai manter as pessoas em casa. Eu achei essa decisão do governo do Rio Grande do Sul bastante interessante, né? Não parou o futebol, né? Segue aí, mas e ainda de alguma forma o futebol ainda ajuda a colaborar, né, a manter as pessoas em casa. É uma medida que eu particularmente achei muito interessante. O Rondônia, o início do campeonato rondonense foi transferido para o final do mês, após um decreto do governo do estado. Então o campeonato de Rondônia estava para começar, deram uma segurada no início dele. Roraima, o campeonato deve começar apenas no dia 1º de maio. Né? Roraima é o campeonato aí que vai começar mais tarde, deve começar apenas no dia 1º de maio e deverá ter duração de menos de 40 dias. Deverá ser um campeonato curtinho, né? Vão ter poucas equipes jogando. Inclusive, eu acho que o Baré não tá afim de jogar o campeonato, então ele deve durar aí menos de 40 dias. Santa Catarina, né? O campeonato de Santa Catarina chegou a ser paralisado por alguns dias, né? Ele, inclusive, teve jogos adiados, rodadas canceladas, né? Jogadas para mais para frente, mas agora ele voltou a ser jogado, inclusive tem rodada aí neste final de semana, né? Tem rodada aí neste final de semana. São Paulo, né? São Paulo é um caso à parte, né? São Paulo está com as suas 3 divisões paradas, né? Já houve muita discussão com relação aos jogos do Campeonato Paulista. A Série A2 e a Série A3 só deve voltar mesmo em abril, né? É impossível, né? Financeiramente inviável você cogitar levar jogos da segunda e terceira divisão estadual para outros estados, para times do interior da primeira divisão. Já é bem complicado. Imagina você levar jogos da segunda e da terceira divisão para outros estados. A princípio, a Federação Paulista desistiu, né, de levar jogos também da Série A1 para outros estados. Então, neste final de semana não tem bola rolando em São Paulo, né? Inclusive o jogo Palmeiras, São Bento e Palmeiras, que era um jogo atrasado da terceira rodada, que seria em Minas Gerais, também foi adiado. Sabe-se lá quando esse jogo vai acontecer. E pelo menos nesse final de semana, né, que estava marcada aí a quinta rodada, não vai rolar, então, o Campeonato Paulista, né? Vamos aguardar novos capítulos, né, dessa história da Federação Paulista a partir já da próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa é a situação de São Paulo, as 3 divisões paradas. Sergipe, o Sergipano segue nesse final de semana normalmente, né? Vai ser um campeonato legal aí para acompanhar. E fechando aqui os estados, Tocantins, né? Tocantins está paralisado desde a semana passada e seguirá assim pelo menos até o próximo dia 21, ou seja, até domingo não tem jogo. E aí na segunda-feira a gente vai saber se o governo vai ampliar o decreto, né? Inclusive a Federação Tocantinense havia feito um pedido para o governo liberar o futebol, o governo negou esse pedido. E agora vamos aguardar então até o próximo dia 21 para saber se o Tocantinense volta ou segue paralisado. O curioso do Campeonato Tocantinense é que quando foi feita a fase final da edição de 2021, que acabou agora em fevereiro, teve jogo da final que teve público, né? Teve um público reduzido, mas foi o único estadual, né, depois da volta do futebol, a contar com torcedores no estádio, né? E agora foi aí um dos paralisados, né? Então vamos aguardar também até a próxima segunda-feira para ver o que vai acontecer com o Campeonato Tocantinense. Então, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, né? Para vocês saberem aí onde está rolando o jogo, onde não está, até para de repente aí no final de semana acompanhar algum jogo, né? Então, espero que tenha sido útil essas informações para vocês. Eu vou ficando por aqui, né? Se não está inscrito ainda no canal, né? Antes que eu me esqueça, aproveite para se inscrever e também seguir as nossas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!